Olá pessoal, tudo bem? Professora Camila aqui mais uma vez na nossa sétima aula sobre indústrias, né? A parte 2, lembrando que eu já disse, né, mais ou menos o que vem a ser indústria, com que mexe, como é a organização e tudo mais, tá? Lembrando que quando a gente estuda indústria, a gente também costuma chamar ela de segundo setor, considerando que o primeiro é a agropecuária, que a gente pega da agropecuária e transforma, né, industrializa. Então é uma sequência, né, de primeiro para segundo e mais tarde, né, em outra aula a gente vai ver o terceiro setor e o que viria a ser, tá? Então hoje vamos dar uma prosseguida, né, um avanço sobre a indústria ao diferenciar, né? Porque dependendo do que você produz, você vai ter outro tipo de nomenclatura para dizer o que essa indústria significa, como o que ela produz e como ela produz, né? Nesse caso, ela tem muito a ver com a forma com que ela vai mexer com o recurso. Se ela vai mexer muito, se ela vai mexer pouco, se ela vai ser para o consumidor, se ela vai ser retirada, o produto, né, e ser levado para outra indústria. E aí vocês vão ver que pode ser muito mais simples, pode ser mais complexo. E aí vamos começar com um bem simples, que é a indústria de bens de base, os bens de produção. Como o nome já sugere, é um bem da base, né? É quando você pega uma matéria-prima, né, que, como eu mencionei, se extrai da agropecuária, tanto da agricultura quanto da pecuária, né? Vocês viram, né, que os animais eles não só servem para alimento, eles servem para produzir vestimentas, né, sapatos, enfim. Então, a gente pega essa matéria-prima e a gente produz em outro tipo de material, mas um material sem acabamento. Por exemplo, quando a gente pega um metal, né, e transforma ele em aço, quando a gente pega o petróleo, né, e o transforma em combustível, então não tem uma mudança tão efetiva, né? Você aproveita aquele material para ser usado em outra indústria. Então, digamos que ele ainda está num estágio muito simples, né? A industrialização não foi tão intensa assim. E aí a gente tem a indústria de bens de capital, aquelas que fabricam ferramentas, fabricam máquinas para que a gente consiga produzir, né, em uma digamos assim, de uma forma mais industrializada outros produtos. E aí a gente produz o quê? Uma máquina que vai ser usada em outra indústria, a gente produz uma ferramenta que vai ser usada em outra indústria, autopeças, microchips, que, por exemplo, no caso de um microchip, você vai instalar ele em um computador. Então ele ainda é um caminho, né, para um produto mais complexo, um produto que, por exemplo, no caso de um microchip, a gente não usa um microchip, a gente usa um celular que tem um microchip, a gente usa um notebook, um computador que tem um microchip. Então ele já é uma fase assim, no caminho, né, para se chegar a um equipamento, a um produto que está bem mais perto da gente, que é o caso das indústrias de bens de consumo, né? Como o nome também sugere, é um consumo. É aquele produto, aquele material que você já pode encontrá-lo à sua disposição. E aí é um alimento, né? Uma bebida qualquer, um alimento qualquer, a própria roupa. Só que, gente, nesse caso, de maneira geral, lida com o acabamento de algo, né, que passou pelos processos industriais até chegar nessa fase final para o nosso consumo. Só que tem uma diferença. Tem produtos que eles duram mais, tem produtos que duram menos. E até vocês já devem ter ouvido falar do termo alimentos perecíveis. Alimentos não perecíveis. No caso, um alimento não perecível, o exemplo do arroz, do feijão, é um alimento que ele leva um tempo, né, muito maior para estragar, né? Digamos que a data de validade fica aí bem mais estendida do que um leite, do que um Danone, né, que tem uma validade muito menor de duração. Só que, de maneira geral, a gente diferencia os bens de consumo em bens não duráveis, chamados leves, que aí, no geral, nesse balaio todo, a gente põe os alimentos, as bebidas, as roupas, né? A roupa costuma a gente
também trocar, né, não só por conta de moda, mas porque elas rasgam, elas alargam e tudo mais. Mas também temos os bens duráveis, também conhecidos como pesados, que são os automóveis, os eletrodomésticos, né, fogão, geladeira, que a diferença básica é que uns duram mais que os outros, então é bem simples de entender. Bom, e aí eu trago uma reflexão. Quando vocês pensam em vantagem ou desvantagem de uma indústria se instalar em um lugar e não em outro, basicamente a gente está considerando os fatores locacionais. O que é isso? Fatores que podem ajudar ou não uma empresa na hora dela escolher onde ela vai se instalar. E aí vai ser fundamental ela estar perto de uma matéria-prima, né? Por exemplo, se é uma indústria de suco, de laranja, ela vai estar perto, né? Vai ter proximidade com uma plantação de laranja, digamos assim. Fonte de energia, que a gente viu que é fundamental para fazer, né, as máquinas agirem, para fazer os transportes circularem, então serve tanto na indústria quanto na própria circulação desses produtos, né? Então a indústria vai pensar nisso. A mão de obra, né? Se for uma mão de obra que precisa de mais de um serviço mais qualificado, se precisa de menos, né? Às vezes não precisa de um trabalho tão intelectual, né? Pode ser uma mão de obra mais bruta, né? Mais braçal, então vai depender, né? Claro que, por exemplo, muitas indústrias elas substituem, né, a mão de obra humana por mão de obra robótica, né? A gente viu no caso da terceira revolução industrial. Então, nesse caso, não é nem ter mão de obra, é ter acesso a um equipamento mais moderno. Então, a empresa vai considerar isso, vai considerar o seu mercado consumidor, se vai estar perto de quem vai comprar com ela, vai considerar os transportes, como eu mencionei, né? Se vai ter transporte para fazer circular seus produtos, as comunicações, né? Se vai conseguir entrar em contato com seus vendedores, com seus compradores, com seus consumidores. Incentivo fiscal, vai ter empresa que vai receber ajuda de governos, de prefeituras para elas se instalarem em um lugar e não no outro, né? Disponibilidade de água, a água é fundamental para tudo nessa vida. E outra coisa também é que algumas indústrias, elas podem gerar impactos ambientais. Por exemplo, uma indústria que ela joga muita água já tratada, né? A água que pode conter aí químicas e tudo mais, isso é um fator, né, ambiental que geraria um impacto. Só que se ela vai se instalar em um lugar que não fica fiscalizando muito bem o impacto que ela faz, para ela vai ser vantajosa. Vai ser ruim para o meio ambiente? Vai ser ruim. Só que para ela é ótimo que não exista essa rigidez desse controle. Então, por mais ruim que seja a situação, para ela é uma vantagem. Então, ao escolher um lugar, se considera todos esses fatores locacionais. E é isso, espero que vocês tenham entendido e muito obrigada.